Sejam bem-vindos ao meu escritório. Vou pregar nele hoje, amém? Veja só, nós vivemos em um mundo que as coisas usadas muito rápidas, você concorda comigo? O seu telefone que você comprou poucos meses atrás, já necessita às vezes de uma atualização no software. O mundo está em constante atualização. Agora eu me lembro, alguns anos atrás, confesso que no início da minha vida escolar, que um dia a professora me deu um trabalho para fazer. E esse trabalho consistia em fazer uma pesquisa. Quantos aqui são do tempo que trabalha e se fazia pesquisa, mas não era no Google, era na biblioteca pública. Não precisa levantar a mão, não quero expor a sua idade não, apesar que você está escutando um pastor que é super novo, mas é que a tecnologia, ela tem se atualizado muito rápido. Vamos ficar com esse argumento aqui. Mas eu me lembro o primeiro trabalho na escola que eu precisei fazer. Eu me lembro como se fosse hoje, a professora dando aquele trabalho e eu olhando para aquela pesquisa que ela estava me dando e eu não sabia por onde começar. Até que conversa com um amigo, conversa com outro amigo, chega em casa, pede opinião para os pais e eles então me direcionaram para ir à biblioteca pública. Então nós marcamos, eu e meus amigos, para irmos até a biblioteca pública da cidade. Eu lembro que ficamos ali a tarde inteira, pegávamos livros grossos, folheávamos de capa a capa, sem entender nada direito, né? E estava ali pesquisando, e escreve um pouco, escreve outro pouco. No final tem ali uma espécie de um rascunho, de um esboço de uma pesquisa. Eu lembro nitidamente acerca daquele trabalho, onde nós ficamos a tarde inteira e olha, confesso a você que, olha, não sei se eu tirei 10 naquele trabalho, talvez um 9,5, né? Talvez um 9,5, tudo bem, né? Mas passados-se os anos, e não muitos anos, eu me lembro que um dia eu estava em casa e da mesma forma eu tinha uma pesquisa, eu tinha um trabalho para fazer. Mas agora a minha mãe, quando eu apresentei esse trabalho para ela, ela falou assim: Lucas, é o seguinte, eu vou ficar no meu trabalho ao meio-dia, eu vou fazer uma pesquisa de algumas coisas, porque tem um tal de Google, que você pesquisa lá e dá algumas respostas. Então eu vou fazer ali várias pesquisas, eu vou imprimir em alguns rascunhos e eu trago para você, e através desse material você faz a sua pesquisa, você faz o seu trabalho. Confesso a você que a minha vida ela ficou um pouco mais fácil. A minha mãe, ela não fez o trabalho, mas ela cortou um baita de um mato alto para que eu ganhasse muito tempo e fosse muito mais objetivo na minha pesquisa. Acontece que no mundo atual, nas atualizações constantes, eu e você, em um clique, eu e você em poucos minutos ali, segundos digitando, eu e você, às vezes eu aprendi um negócio no iPhone, gente, agora esses dias, que tem um botãozinho que eu aperto, eu não preciso nem digitar, eu falo, o negócio capta a minha voz perfeitamente e já pesquisa para mim. A gente está vivendo um tempo que nem digitar mais precisa. Pasme, você, um dia, pessoas fizeram curso de datilografia. Pastor, o que é isso? Pelo amor de Deus, nem explica, você que fez. Eu não quero acusar ninguém aqui acerca da idade. Algum dia, pessoas fizeram um curso de digitação. E agora? É só falar? É curso do quê? De oratória agora, presbítero João? Como é que é o negócio? Gente, nós estamos vivendo um mundo que é muito prático, Gilberto. É muito prático as coisas. Nós vivemos num mundo que nós temos resposta no Google, ali nos portais de pesquisa, para quase todas as perguntas que nós temos. Você concorda comigo? Agora, existe uma classe de perguntas que eu e você, como seres humanos, nós carregamos. Existe uma caixa de perguntas que eu e você, como seres humanos, nós carregamos, e nós não carregamos em uma mochila, nós não carregamos no bloco de notas do nosso celular, nós não carregamos num computador, nós carregamos no nosso coração. Existem perguntas que carregamos no nosso coração, estas que se colocarmos no Google não encontraremos resposta. Essa que se colocarmos em portais, ei, você que está me escutando aí da sua casa, não adianta você sair desta live e entrar no portal de pesquisa, existem perguntas que você não encontrará resposta.
Como por exemplo, uma pergunta de você em algum momento de reflexão na sua vida, se pegando a pensar em você mesmo e entendendo que o vazio no seu coração não tem como ser preenchido através de uma fórmula que os portais te entregam. O Google, os portais de pesquisa não têm resposta para como preencher o vazio do coração. A Bíblia conta a história de Zaqueu em Lucas capítulo 19, no verso 1. E ali é uma clássica história, aonde Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem que era responsável por coletar impostos, tirar o dinheiro das pessoas para determinada espécie, né? O imposto, até hoje, quando você fala em imposto, tem gente que já se mexe na cadeira, já aperta. Imagina naquela época como que não era o negócio. Imagina naquela época como que o pessoal não pensava. Então Zaqueu não era um homem muito bem visto pela sociedade. Mais do que isso, a Bíblia fala que Jesus estava passando, quando de repente Zaqueu, ele era de pequena estatura, ele era um homem baixo. Ele percebe que Jesus estava passando por perto da casa dele, ele sai da casa dele. Então ele vai até o encontro de Jesus, porque ele queria ver Jesus. Alguns anos atrás, eu me lembro que iria passar aqui em Chapecó a comitiva da Coca-Cola. Eu me lembro que iria passar, eu fiquei sabendo. Eu lembro que eu falei para Cara, eu falei assim: amor, vamos ir jantar. Até tal hora, tá com expectativa de passar aqui na avenida, tal hora, então a gente vai, come, sai correndo e encontramos os caminhões da Coca-Cola, toda aquela festividade, aquele negócio legal, bonito, enfeitado. E eu lembro que a gente fez isso, nós fomos jantar. Eu lembro que na hora de estacionar o carro, não achava estacionamento perto da avenida principal aqui, então estacionamos um pouco mais longe. A Betina era pequena, eu peguei a Betina no braço, saímos correndo. Eu pensei o seguinte: nossa, vai começar lá perto do shopping e vai terminar aqui perto da catedral. Então não adianta agora que eu não consegui estacionamento perto e ir para aquele lugar, porque ele já deve estar passando, então eu vou para frente, porque eu sabia o roteiro. Dito e feito, nós se antecipamos na direção, fomos um pouco para frente, ficamos ali esperando e estávamos ali contemplando aquilo, que legal, que bacana, tirando foto e tudo certo. Eu imagino que Zaqueu faz da mesma forma. Ele chega, percebe que estava lotado o lugar da onde Jesus iria passar. Ele percebe, opa, peraí, aqui não tem como. Ele vai um pouquinho para frente, percebe que ali também não tinha como ver Jesus, até que ele toma uma decisão. A decisão é ele subir em uma árvore. Ele sobe na árvore e agora ele está ali subindo na árvore, olhando e esperando Jesus passar. Algumas décadas atrás, antes da reforma do Regional Índio Condá para a Arena Condá, eu sou do tempo que pessoas iam nas árvores atrás do muro e ficavam em cima da árvore assistindo o jogo. Não queriam pagar ingresso, não tinham condição de pagar ingresso, então subia-se na árvore para assistir, para ver. Zaqueu, ele sobe na árvore porque é o lugar mais confortável? Não. Zaqueu, ele sobe na árvore porque era o único lugar que ele iria conseguir ver Jesus. Quando ele está em cima da árvore, a Bíblia fala que Jesus está passando, e isso chama a atenção de Jesus e fala assim: ei, desce, porque esta noite eu irei jantar na sua casa, essa noite eu vou estar lá na sua casa. Quando Jesus fala isso, as pessoas que estavam à volta dele começam a questionar: não, Jesus, como que você vai pisar? Como que você vai jantar na casa desse homem? As pessoas começam a questionar a decisão de Jesus, até que Zaqueu, vendo que havia um tumulto gerado pela decisão do mestre, fala o seguinte: ei, peraí, e aqui que está um ponto-chave. Ele fala o seguinte: olha, se alguém aqui se sentiu lesado por algo que eu fiz, vem até mim, porque eu vou restituir. Não só vou restituir, mas vou dar o dobro. O que Zaqueu está demonstrando aqui é que ele não poderia perder a oportunidade de ter Jesus na casa dele. Quando Zaqueu fala assim: olha, eu abro mão do meu dinheiro, eu abro mão dos meus recursos para não perder essa oportunidade, Zaqueu está falando o seguinte: não adianta eu ter um monte de dinheiro sem ter aquilo que Jesus pode me entregar. Não adianta eu ter muita coisa, mas se Jesus não for na minha casa, eu estou aqui porque eu provoquei um encontro com Jesus. Inconscientemente, Zaqueu está falando algo para mim e para você essa noite. Não adianta nada eu ter tudo que os meus olhos podem contemplar, se eu não tiver aquilo que os meus olhos não veem dentro do meu coração.
Jesus é aquele que traz o preenchimento para o seu coração. Jesus é aquele que traz o senso de alguém que tem um propósito, de alguém que tem uma palavra. Jesus é aquele que preenche o seu coração vazio. E eu vou mais além. Jesus é aquele que traz direcionamento para a sua vida. Jesus é aquele que traz cor para os seus dias. Jesus é aquele que traz graça para você. Jesus é aquele que faz você acordar pela manhã e entender que Ele está no controle. Jesus é aquele que faz a sua vida ter sentido. Jesus é aquele que faz você entender que Ele é o alfa, Ele é o ômega e Ele está dentro do seu coração. Jesus é o que traz preenchimento ao seu coração vazio. Veja só, tem algumas outras pesquisas que nós podemos fazer e não encontrarmos resposta. Como por exemplo, nós nos questionamos como tomar uma boa decisão. Quem aqui já fez essa pergunta? Como tomar uma boa decisão? Sabe, não adianta você colocar lá como tomar uma boa decisão. Você só vai ver videozinho, perca de tempo, não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas olha o que Provérbios diz. E aqui está a resposta para você que precisa tomar boas decisões. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Vamos fazer uma reflexão aqui. Imagina que você um dia convidou Jesus para entrar no seu coração. Você convidou Ele. Antes você tinha um vazio. Agora o seu vazio do coração, sentimentos, é preenchido por um Deus Todo-Poderoso. Agora você tem dilemas na vida. Você tem decisões que você precisa tomar. A vida não parou. Você tem escolhas. Quem está comigo aqui? Você tem escolhas. Você, diante de cenários, você precisa escolher ir pelo caminho A ou ir pelo caminho B. Para onde eu vou? E aqui que está um ponto importante. Porque o texto ele começa a partir daqui. Começa a partir da onde, pastor? A partir do entendimento que você precisa ter, que Jesus está com você. Porque partindo desse pressuposto, que o meu coração é ocupado pelo Senhor, eu preciso entender que a partir de hoje não é sobre aquilo que eu acho, mas aquilo que Ele tem estabelecido para mim. Não é sobre eu achar que é o melhor, é sobre aquilo que o Senhor tem preparado para mim. É sobre eu ter possibilidades de escolha e não ir pelo meu achismo, pelo meu entendimento, mas eu ir pelos princípios de Deus. Nesse tempo, talvez você tenha olhado e pensado em desistir da sua família, mas a sua família é do Senhor Jesus. Talvez nesse tempo você tenha recebido diagnósticos médicos, mas você não se apoia no seu próprio entendimento. Você se apoia em uma palavra da parte de Deus, que diz que Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ei, essa mensagem é para alguém essa noite. Deus está curando o seu coração. Deus está trazendo esperança para a sua vida. Deus está trazendo luz à sua vida, ao seu coração. Essa mensagem é para você essa noite, porque até aqui Jesus tem ocupado lugar na sua vida, mas você se apoiar no seu próprio entendimento tem feito você paralisar. Interessante que o apoio é isso aqui, ó. É a minha escora. Estou apoiado. Quando a Bíblia fala no meu próprio entendimento, está dizendo o seguinte: você está escorado no seu próprio entendimento. Vou fazer uma pergunta retórica sabendo a resposta. Se eu tiro a mesa, igreja, eu caio ou não caio? Por quê? Porque eu estou apoiado nela. O que a Bíblia está falando é o seguinte: ei, o problema não é você estar apoiado. O problema é você estar apoiado no seu próprio entendimento. O problema não é você ter uma base, uma escora. O problema é quando a escora é o seu intelecto.
O problema é quando a escora é o seu achismo. Tem muita gente que entrou por aquela porta com a vida inteira com decisões tomadas de acordo com o seu achismo, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu intelecto. Mas calma, porque o problema não é você ter uma escora, o problema é você ter a escora em você. Mas a partir de hoje, o seu entendimento não está pautado naquilo que você sabe, mas naquilo que Deus é. Por isso agora você se escora, mas não naquilo que você acha, mas naquilo que Deus tem para a sua vida. Ei, Deus tem promessas para você. Não, você não está entendendo. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas para a sua casa. Deus tem promessa. E quando alguém entende que a vida não está pautada no seu achismo, no seu intelecto humano, entende que a última palavra vem de Deus. Entende que 1000 pode cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. A última palavra vem dele. O diagnóstico vem dele. Gente, nós temos escutado testemunhos, passou aqui antes, no começo do culto, testemunhos daquilo que o Senhor tem feito. Sabe por quê? Porque Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de operar milagres. Deus não deixou de transformar vidas. E essa é a noite que o Senhor separou para transformar sua história. Essa é a noite que o Senhor separou para mudar a sua vida, para que a partir de hoje você possa tomar boas decisões. Quantos aqui querem tomar boas decisões? Sabe que um tempo atrás eu estava pesquisando. Eu queria, João, ter uma outra fonte de renda, pastora Nádia. E eu estava pesquisando sobre isso. E eu lembro que eu pesquisei, assisti alguns podcasts, assisti alguns vídeos no YouTube. Até que cansado, gosto, de tanto pesquisar e não chegar a conclusão nenhuma, assistir e não chegar a conclusão nenhuma, eu tive a brilhante ideia, pastor Léo. A ideia de pegar, Vini, no Google e digitar como ganhar dinheiro. Você deu risada, mas você já fez isso também. Não levanta a mão, deixa que a vergonha fica comigo aqui. Mas você coloca lá, como ganhar dinheiro. Pastor, e aí, você achou? Não achei nada. Não achei resposta nenhuma. Nada. Sabe por quê? Tem respostas que o Google não dá. E uma das respostas que o Google não traz é como descansar um coração cansado. Como descansar? Como descansar o seu coração que está cansado de passar pelas tempestades da vida? Como descansar o seu coração que está cansado de lutar pela sua família? Como descansar o seu coração que está cansado de lutar pelo seu casamento? Como descansar o seu coração que foi surpreendido por uma notícia que fez você, como Neemias, bambear as pernas? Como descansar o coração? Não tem fórmula, não tem resposta. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, nós encontramos uma resposta. Porque a Bíblia fala que Jesus estava com os discípulos. Com quem que Jesus estava, igreja? Com os discípulos em um barco. Eles estão navegando no mar da Galileia, Tiago, quando de repente uma tempestade, Mateus, vem sobre o barco. Uma tempestade é uma tempestade, é vento forte, que faz com que as águas do mar chacoalhem, faz com que a chuva impossibilite a visibilidade, torna o ambiente mais difícil. Vamos entender algumas coisas aqui que essa história está querendo nos ensinar. Entenda que o barco aqui simboliza a nossa vida. A nossa vida, inserida em um contexto de dificuldade, inserida em um contexto de tempestade, de dias ruins. Quantos aqui já passaram por dias ruins? Quantos aqui já passaram por momentos de aflição, onde você não consegue ver além? Dias difíceis. A
tempestade, dias difíceis, dias que parecem não ter uma perspectiva no amanhã. Nós estávamos voltando essa semana passada do litoral, saindo já de Florianópolis, chuva, neblina. Confesso a você que se eu não tivesse que pregar aqui à noite, se não fosse segunda-feira, eu tinha voltado no outro dia. Saindo já, um carro bateu no nosso, e na hora eu pensei assim: caramba, olha só, essa chuva aqui, essa neblina, esse negócio, meu Deus, que desespero. E à medida que ia andando, à medida que os quilômetros iam passando, a expectativa da tempestade passar, e a tempestade não passava, só aumentava, a dificuldade só aumentava. E talvez você está assim essa noite. Talvez você tenha escutado acerca de dias difíceis, mas à medida que você vai passando, parece que a tempestade não passa. Parece que o dia difícil não passa. Parece, sabe, que não tem como, não tem uma perspectiva no amanhã. Mas o desfecho da história está na resposta de Jesus. Porque os discípulos, ao verem a tempestade, ficam desesperados. Os discípulos são como eu e você. Em meio aos dias difíceis, ficamos desesperados. Em meio a dias complicados, não temos confiança. Em meio a dias onde não conseguimos ver o amanhã, achamos que Deus foi surpreendido. Os discípulos somos nós. Agora eles tomam uma decisão, e a decisão é chamar Jesus que estava dormindo. Quando Jesus acorda, ele vai e dá um comando para a tempestade: ei, tempestade, acalme os ventos. Jesus dá um comando, e a partir daquele momento, aquilo que era tempestade foi transformado em uma boa navegação. Aquilo que era um ambiente de adversidade se transformou em uma história contada pelos discípulos, que o seu mestre tinha poder de fazer com que a tempestade se acalmasse. Sabe, igreja, entenda algo aqui essa noite, que em meio à tempestade, quando Jesus está no seu coração, Ele é a certeza que isso não é o ponto final na sua história. Entenda que em meio ao seu coração cansado, quando Jesus está na sua vida, Ele é a certeza que esta tempestade irá passar, que esse dia ruim irá passar. E eu declaro isso sobre a sua história: esta estação irá passar, esse tempo de choro irá passar. E eu digo isso profeticamente para alguém essa noite. Tem gente chorando, lágrimas de tristeza. Esta é a noite que o Senhor transforma as lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Você vai me contar o seu testemunho depois, porque o Senhor está mudando a sua história hoje. Sabe, eu tomo emprestado uma citação de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi o escritor das Crônicas de Nárnia, um best-seller, todos os livros que ele faz. E ele fala o seguinte: quando o assunto é Jesus, existem 3 possibilidades. A primeira delas é Jesus ser um mentiroso, as coisas que ele falava não se cumprirem. A segunda, Jesus ser um louco, falar que fez e aquilo não aconteceu. A terceira delas é de fato Jesus ser um Deus, e Ele é. Agora, quando o assunto é Deus, diferente de Jesus, nós temos 2 possibilidades. A primeira é aceitá-lo, e a segunda é recusá-lo. Quando eu decido recusar Jesus, eu decido andar em uma vida sem esperança. Agora, quando eu decido aceitar Jesus, eu passo a entender que Ele é um Deus todo-poderoso, e em verdade, Ele promete para mim que a minha esperança não está no mundo natural, mas no mundo espiritual. A minha vida não se detém a um cronos humano, mas a uma eternidade do lado dele. Ei, há um comissionamento para você essa noite, e o comissionamento é: convide Jesus para o seu coração, convide Jesus para a sua vida. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Se você pode, feche seus olhos.
E essa é a noite que o Senhor separou para trazer resposta ao seu coração.